Capítulo 3. Sem desculpas. Às vezes não gastamos a nossa energia em fazer, mas em explicar por que não fazemos. O autor. Com exceção de Jesus, nunca houve um ser humano na face da terra que não tenha errado. Desde o escritor dessas palavras ao leitor das mesmas, todos em algum momento de nossas histórias erramos. O que faz a diferença na vida de uma pessoa, então, não é nunca ter errado, mas sim reconhecer o seu erro e mudar a sua postura. Errar faz parte da vida, porém, continuar no erro faz parte da morte. Diante desse fato, por que tantas pessoas ainda continuam no erro? A resposta para essa pergunta pode estar resumida em uma simples palavra: desculpas. Segundo o dicionário Aurélio, uma das definições da palavra desculpa é uma transferência de responsabilidade ou culpa. Ou seja, quando alguém erra, em vez de assumir sua responsabilidade, transfere a mesma para outra pessoa ou algum outro fator. Quem age assim imagina que, se a responsabilidade não é assumida, o erro é justificado. A primeira desculpa da história acontece no Jardim do Éden, quando Adão e Eva erraram e Deus foi ao encontro deles. Adão logo diz que foi por causa de Eva, e Eva diz que foi a serpente. Nenhum dos dois assume a responsabilidade. Aliás, é impressionante perceber quantos jardins de casamento estão sendo destruídos não por causa dos erros, mas porque o marido ou a esposa não assumiram a devida culpa. Na Bíblia, vemos grandes homens que poderiam ter dado desculpas para agir erroneamente, todavia não o fizeram. Sadraque, Mesaque e Abednego, por exemplo, tinham a morte numa fornalha, como boa desculpa para negar a Deus e não morrer. Suas desculpas podem ser boas, mas não justificam seu erro. Esses homens escolheram abandonar suas próprias desculpas e viver o sobrenatural. Você escolhe ou passa a sua vida dando desculpas ou vive a glória de Deus. As duas coisas ao mesmo tempo não são possíveis. A psicologia chama esse instinto de se desculpar de mecanismo de defesa. Muitas vezes, para não nos sentirmos desconfortáveis com nossas ações e precisarmos mudar de atitude, nos defendemos dessa mudança por meio desses mecanismos. Esse processo, muitas vezes inconsciente de se justificar, leva o indivíduo a manter-se errando e a continuar prejudicando seus relacionamentos. De agora em diante, veremos alguns mecanismos que inconscientemente podemos usar para não transformar nossas atitudes. Racionalização. Ouvi certa vez a história, infelizmente real, de um pastor que estava num caso de adultério. Por muitos anos, ele se manteve nesse caso extraconjugal e exercendo o seu pastorado. Até que um dia, um dos membros de sua igreja descobriu o fato e o confrontou, dizendo: Pastor, como o senhor conseguiu manter esse caso por tanto tempo e exercer o seu pastorado sem peso na consciência quanto ao seu erro? O pastor deu uma pausa e justificou o erro do seu adultério da seguinte forma: Irmão, eu descobri que Deus é bom e quer a minha alegria. Ele sabe que se eu deixar esse caso extraconjugal, vou ficar muito triste. O que esse pastor fez para não se sentir culpado e mudar a sua postura foi um processo mental chamado racionalização, quando de forma racional buscamos algo para nos apoiar e justificar nossa atitude. Nesse processo, muitas vezes distorcemos a verdade em nosso favor com o intuito de nos sentirmos bem, e não percebemos que podemos machucar as pessoas à nossa volta. Muitas vezes, do ponto de vista racional, até podemos ter alguma razão. Podemos usar essa circunstância externa de tal forma que, ao final, tudo indique que estamos certos. Porém, na prática, continuarmos completamente errados. Tempo, dinheiro, falta de apoio, sentimentos, tudo isso pode ser usado como fator para justificar racionalmente o que na prática não se justifica. O rei Saul, quando cometeu o terrível erro de oferecer sacrifícios por conta própria, teve um processo de racionalização muito clara para justificar não ter esperado Samuel para fazer isso. Então disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham juntado em Micmas, eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda não aplaquei o Senhor. Assim me constrangi e ofereci o holocausto. 1 Samuel 13, 11 ao 12.
O povo, tempo e inimigos foram fatores usados por ele para justificar a sua desobediência. Do ponto de vista racional, parece até fazer sentido, afinal, se o povo abandonasse e os filisteus chegassem, ele podia perder a guerra. Contudo, isso não justifica desobedecer ao mandamento do Senhor. Somente sacerdotes e profetas podiam oferecer sacrifícios. Embora tivesse suas razões, ele ainda estava completamente equivocado. Prefira pedir perdão, mudar a estar aparentemente certo. Não catalogue num processo mental justificativas plausíveis quanto a algo ruim que praticou. Apenas assuma e veja o que pode fazer para melhorar a situação. Compensação. Para justificar nossos erros, podemos usar o mecanismo de defesa chamado compensação, no qual justificamos os erros de hoje pelos acertos de ontem. Enumeramos acertos do passado apenas como defesa para não mudar o presente. Não percebemos que o acerto de ontem não justifica o erro de hoje. Escondemos assim os erros nas sacolas de nossos acertos. Earle Wilson afirma: se o que fez ontem ainda não lhe parece muito importante, então você ainda não fez o suficiente no dia de hoje. Por uma boa obra realizada, muitos se veem no direito de relaxar e fazer coisas nocivas a si mesmo, e há outros como sistema compensatório pela boa obra realizada. Alguns pais de família, quando confrontados pela esposa e filhos sobre a ausência dentro de casa, dizem: mas eu tenho trabalhado e dado o melhor a vocês. Esposa que, para compensar o desleixo com a vida sexual no casamento, estão sempre prontas a ajudar e estar com o marido onde ele quiser. Agindo dessa forma, fazem concessões a si mesmas, achando assim que podem ter o direito de continuar errando pelos grandes sacrifícios que fazem. Não percebem que estão machucando pessoas e perpetuando os próprios erros por meio dos acertos. Isolamento. Com o intuito de não responder à responsabilidade, muitos usam o isolamento como arma. Fecham-se em seus quartos ou atividades apenas como mecanismo de defesa. Algumas delas até reconhecem o próprio erro, mas não querem lidar com isso de forma objetiva. As mesmas, em sua solidão, se martirizam pelo que fizeram, se punem, porém continuam com a mesma prática equivocada. O que essas pessoas parecem não perceber é que, sem pessoas à sua volta para apoiá-las e sem lidar com o erro, elas fazem do seu isolamento um ambiente terrível, acabam se autodestruindo e machucando as pessoas ao redor delas. Muitos que escolhem o isolamento como fuga entram em ciclos de autocondenação que podem gerar depressão e até mesmo desejo de se matar. O profeta Elias, quando foi afrontado por Jezabel, escolheu o isolamento como postura para não lidar com a situação. Numa caverna solitário, começou a achar que era o único que professava a fé naquele tempo. Sentindo-se ainda mais sozinho, teve vontade de se matar. Na caverna da solidão, muitas vezes não lidamos com o problema e acabamos fazendo de nós mesmos o problema. Nessa atmosfera, vícios podem ser usados como forma de sentirem acompanhados por algo e terem algum tipo de prazer enquanto estão a sós. Bebida, internet, pornografia, comida, videogame podem ser instrumentos de se tornar prazeroso o fato de estar sozinho. Nesse processo, muitos prolongam ainda mais o tempo de estarem sozinhos. Assim, os problemas permanecem sem serem confrontados e as pessoas que precisam de uma mudança de postura continuam machucados ao seu redor. Projeção. Um pastor foi aconselhar um casal que estava prestes a se divorciar. Então, ele teve a ideia de conversar com os dois separadamente. Quando questionou a esposa sobre a razão do divórcio, a mesma disse: pastor, Efésios capítulo 5 diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido e que o marido deve amar a sua esposa. Mas como vou me submeter a um marido que não me ama? Depois ele foi ao marido e fez a mesma indagação. Ele respondeu: pastor, Efésios 5 diz que o marido deve amar a sua esposa e que a esposa deve ser submissa ao seu marido. Mas, pastor, como vou amar uma mulher insubmissa e rebelde? O que esse casal estava fazendo é exatamente o mecanismo da projeção, colocar no outro a responsabilidade de não agir. Na projeção, percebemos o erro do outro, mas não assumimos o nosso. A projeção tem acabado com muitos relacionamentos ou os enfraquecido, pois nesse processo acabamos nos colocando num patamar de estarmos sempre certo e o outro sempre errado. Fazendo isso, exercemos uma pressão insuportável sobre os nossos relacionamentos.
Se não mudarmos, o destino pode ser pior. Algumas pessoas chegam ao cúmulo de não perceber absolutamente nada de errado da parte delas. Diante de uma crise, não conseguem notar que as próprias atitudes impulsionam a pessoa ao seu lado a agir da maneira que agiu. Destacam a ação do outro e escondem o que fizeram. São semelhantes à criança que chora e reclama que o pai lhe bateu, mas quando é perguntada sobre o que ela fez para o pai, a repreender, afirma que nada fez. Quando Deus nos chama a vencer o mal com o bem, Ele está nos chamando a agirmos de maneira diferente do outro, a sermos dirigentes e não dirigidos. Se o outro não assume o erro, assuma o seu, peça perdão. Assim é possível que o outro se sinta à vontade para assumir o erro dele. Na verdade, muitos conflitos terminariam se uma das partes envolvidas simplesmente dissesse logo de início: eu errei. No entanto, quando duas pessoas usam o mal da projeção, não há espaço para o bem vencer. Na verdade, quando devolvemos o erro da mesma moeda, estamos caminhando para manter o problema na mesma esfera ruim. Assuma o que fez. Talvez o outro tenha tido uma parcela maior de responsabilidade, porém você certamente tem a sua. Trabalhe assumindo algo errado que fez. Talvez você tenha errado no tom de voz, na maneira como falou algo, na hora que aquilo foi dito. Não projete apenas ao outro a culpa, pois fazendo assim, nos defendemos da mudança e atacamos terrivelmente o outro. Apatia. Uma das definições de apatia no dicionário é indiferença, ou seja, não faz diferença para mim o que fiz ou deixei de fazer. Por isso não me interesso. Na apatia não há interesse por agir, pois há uma crença de que a ação não faz a menor diferença para a mudança de uma situação. Quem está apático age sem ânimo e acaba vendo sua ação baseada na apatia, não redundar mesmo em algo significativo, pois está sendo feita sem intensidade. Quando a pessoa não vê resultado, acaba ficando ainda mais apática, fortalecendo assim o seu estado. Quando uma pessoa nessa condição é aconselhada a tomar uma atitude, ela não discorda, mas faz de sua indiferença o apoio para não agir. Respostas como eu já sei, mas como todo mundo faz isso, você tem razão, são apenas colocações feitas para que a pessoa pare de insistir sobre o assunto, enquanto debaixo da apatia ela continua sem agir. O pastor Márcio expressa que a apatia é desistir sem lutar e acreditar que nada pode mudar a situação. Por essa razão, o apático silencia quando devia estar gritando, deita quando devia estar correndo, retrocede em vez de avançar. Suas ações não acompanham as necessidades de sua existência, porque ele, por uma série de fatores, acredita que elas não fazem tanta diferença. Se você já lidou com alguém apático, pode ter experimentado uma rejeição, pois por meio dessas suas ações ou falta delas, você achou que sua vida não interessava muito a ele. Por isso que um aconselhamento de casais é preferível ver o cônjuge irritado ou com raiva do outro, pois ainda existe um sentimento que mexe com ele. Contudo, quando vemos a indiferença, percebemos que a situação é muito séria. Muitas vezes, o estado apático não tratado se torna o ambiente final para a desistência. O divórcio vem, em alguns casos, não depois de uma briga, porém depois de um estado de apatia, onde ambos não demonstram mais se importar com o outro a ponto de querer agir para mudar a situação, por experiências passadas ruins ou pelo estado emocional do presente. A apatia pode se alojar e passar uma mensagem de rejeição às pessoas à sua volta. O estranho disso é que, em alguns casos, essa mensagem não é verdadeira. A pessoa valoriza sim os outros, entretanto, pelo seu estado, suas ações parecem dizer o contrário. Se você está percebendo em um estado de apatia, busque a ajuda das pessoas, busque a Deus, pois a apatia de hoje pode resultar em morte amanhã. Hora de agir. Você tem usado algum desses mecanismos? Você tem racionalizado, buscado compensar ou julgado a responsabilidade em alguma circunstância externa? Tem projetado a culpa em outros, se apoiado na sua apatia para não mudar? Usado o isolamento como fuga? Pense bem, pois enquanto permitirmos que as desculpas nos defendam das mudanças, continuaremos os mesmos e os nossos relacionamentos permanecerão na mesma direção de sempre. Se desejar realmente mudar,
Faça um exercício prático ainda esta semana. Faça uma autocrítica e enumere num papel seus defeitos. Depois, pergunte também seus defeitos a 3 pessoas próximas a você. Ouça em silêncio e apenas anote. Ainda em silêncio, perceba que desculpas vieram à sua cabeça enquanto a pessoa falava. Identifique-as e também anote, pois muitas vezes usamos esses mecanismos de defesa em outras ocasiões e não percebemos. Quem sabe, ao fazer isso, você perceberá que a mudança que tanto você quer nos seus relacionamentos interpessoais passe pela sua transformação pessoal.